Pois bem, dia chuvoso aqui em todo o Rio Grande do Sul. Está terminando o outono, mas a temperatura está amena. Né? Não está amena essa temperatura política no Brasil hoje. Hein? Estamos iniciando aí uma nova crise política aí que pode ser, inclusive, de caráter institucional muito grave, muito grave. Estou me referindo aí a esse caso hoje com o presidente Bolsonaro, né? Vocês devem estar acompanhando as notícias desta manhã, segundo as quais, por pouco, o ex-presidente Bolsonaro e a sua mulher, a Michele, não foram presos por ordem do ministro Alexandre de Moraes. Mas eles tiveram a casa deles, de Brasília, vasculhada por policiais federais que levaram celulares do casal, pelo menos. Né? O Bolsonaro e a Michele se negaram a fornecer as senhas dos celulares. E eu acho até com razão. Aliás, eu acho destemperada essa ordem do ministro Alexandre de Moraes ordenando vasculhar a casa do Bolsonaro e apreender muita coisa, entre as quais os celulares. Né? De qualquer maneira, esses celulares podem conter informações que afetam seguramente a segurança nacional. Ele foi presidente até há 4 meses atrás, né? E o ministro Alexandre de Moraes mandou que o Bolsonaro vá falar hoje de tarde para a Polícia Federal. De novo. Estão constrangendo o Bolsonaro. No âmbito dessa operação desfechada pela Polícia Federal hoje de manhã, foi preso o tenente-coronel Mauro Cid, um oficial da Ativa. Foi ajudante de ordens do Bolsonaro. A informação é de que toda essa operação é destinada a desvendar registros falsos de vacinação contra a Covid que teriam beneficiado o Bolsonaro, a Michele, o coronel Cid. Mas não só isso. Né? Poderia ser qualquer acusação. Né? Essa rázzia contra o Bolsonaro já era esperada. Né? Não foi por menos que ele já foi para os Estados Unidos até antes que fosse entronizado no governo Lula da Silva. Muita gente não entendeu. Não, mas não é isso aí. Estão vendo? É isso aí. Isso já era esperado. Olha, eu quero dizer para vocês, claro que as coisas estão acontecendo nesse momento, estou falando em cima do lance. Eu, aliás, gosto de falar em cima do lance. Isso tudo não acontece por acaso. Isso acontece um dia depois da recepção consagradora, 2 dias, dia 1º de maio, né? Da recepção consagradora que o Bolsonaro teve em São Paulo, na Agrichu, em Ribeirão Preto. Acontece 2 dias depois da retomada dos atos públicos pela liberdade, depois de toda aquela repressão a partir do dia 9, né, quando o povo foi intimidado nas ruas, ele voltou às ruas, com força agora. Muito menos força do que acontecia antes, mas com força, sim. Com força. Eu estive lá e vi, no Parcão aqui em Porto Alegre. Eu vi, ninguém me contou, não. Bom, 2 dias depois disso aí também. E 1 dia depois dessa derrota, ainda não definitiva, claro, né? Mas quando foi retirado esse projeto de lei da censura, que eles chamam de lei das fake news, né? Foi ontem de noite, o Arthur Lira lá teve que retirar o projeto porque ia ser derrotado, né? Ia ser derrotado. Então retirou. Eles estavam correndo, semana passada, a urgência, porque quando é aprovada a urgência tem que votar de imediato. O Lira pegou o pessoal tudo no contrapé, aprovaram o pedido de urgência, mas muita gente depois pensou, mas vem cá, não tem nem projeto ainda apresentado pelo relator, o comunista Orlando Silva, que história é essa de urgência? E aí as redes sociais se movimentaram, a oposição se fortaleceu, houve uma reação inclusive das big techs aí, que estão sendo selvagemente reprimidas aí por ordem do governo Lula e do Alexandre de Moraes. E o resultado é que essa contagem que está... As redes sociais, olha aqui, ó, foram em cima ali, ó, mudou o placar. Eles tiveram que... Eles sofreram uma terra. O Lula da Silva, o Lira, o Supremo, a grande mídia brasileira, esse pessoal todo do eixo do mal sofreu uma derrota política sem paralelo neste início da nova legislatura. Isso aí
quer dizer muita coisa e manda recados, inclusive em relação à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que deve começar dentro de 5 dias aí. Não é por acaso também que isso tudo está ocorrendo 5 dias antes da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do 8 de janeiro. Então está tudo isso aí, olha, a visita consagradora do Bolsonaro lá em Ribeirão Preto, a retomada das manifestações de rua, a derrota política no âmbito ali da votação do projeto da lei da censura, há 5 dias do início das investigações da CPMI. Vocês acham que tudo isso aí é por acaso? O sistema está tentando retomar as suas forças aí, através de intimidações. Nada disso é obra do acaso, né? Eles vão fazer o diabo aí, inclusive, para tentar impedir que essa CPMI funcione aí, porque sabe que ela pode acabar como acabou a CPI dos Correios aí, que resultou no mensalão, no julgamento do mensalão, na prisão de vários ministros do então primeiro governo do Lula, a queda de toda a cúpula nacional do PT que foi parar na cadeia como corruptos, né? Isso pode acabar de novo agora, porque tem muita gente, muita coisa para ser explicada em relação ao 8 de janeiro. Que houve, é só vocês pegar a linha do tempo ali das cenas que eu publiquei aqui no meu blog, polibraca.com.br, do Planalto no dia 8, depois esse documento da ABIN enviada para autoridades aí, com avisos antes do dia 8, dizendo, vai haver violência, pode haver violência, inclusive armada, invasões de prédios públicos. Avisou. Ficou tudo muito claro ali. Então tem o depoimento do ex-chefe do GSI, o general Gonçalves Dias, lá na Polícia Federal. Forme uma linha do tempo ali que vocês vão ver que foi armada uma arapuca, assim. Isso tudo vai ser desvendado. Ou vocês acham que essa CPMI, a Comissão Parlamentar de Inquérito, ela vai fazer o quê? Figuração? Tem muito mangano aí que está mandando na República, desmandando que vai parar lá na CPMI. Se não for, vai para a cadeia. Eles temem isso aí. Estão fazendo o diabo para impedir isso aí. Bom, o Bolsonaro e a Michelle não foram presos, né? Celoão, como perguntaria o ex-presidente Jânio Quadros. Quem sabe, né? Eu finalizo aqui, talvez eu volte durante o dia, dizendo para vocês que essa ofensiva do ministro Alexandre de Moraes contra o Bolsonaro inscreve-se no âmbito de uma operação inacreditável, que resultou na prisão também do tenente-coronel da ativa Mauro Cid, ex-ajudante do Bolsonaro. A acusação é de que o ex-presidente, coronel Cid e outros auxiliares forjaram inscrições nas carteiras de vacinação contra a Covid. Podia ser qualquer outra acusação, mas é essa aí. Eu acho que nós estamos aí diante de uma outra crise política que pode adquirir contornos, inclusive, de crise institucional. Porque, com certeza, essa maioria formada aí para rejeitar ontem à noite o projeto da censura vai entrar em ação ainda hoje aí. É possível que o próprio Senado seja compelido a tomar alguma atitude em relação ao ministro Alexandre de Moraes. Porque se tem alguém no Brasil que pode cortar o passo do ministro Alexandre de Moraes e, portanto, os avanços autoritários do próprio Supremo Tribunal Federal e das Cortes Superiores, se tem alguém que pode fazer isso aí, é o Senado, né? A pressão toda agora, inclusive das redes sociais, dos políticos e de quem é a favor da liberdade, essa pressão deve ser exercida em cima dos senadores para que eles entrem em ação, para que não aconteça o pior, inclusive, em relação ao presidente Bolsonaro e à sua mulher, Michelle Bolsonaro. É isso aí, senhores.